Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são as nossas reflexões diárias de 5 minutos, sempre disponibilizado para você às 5h05 da tarde, 5 vezes por semana, de segunda a sexta-feira. Você vai estar aí, uma reflexão que pode, se você parar, meditar, colocar em prática, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E essa semana a gente está falando sobre No Caminho, essa jornada que vai levar a nossa vida toda. Esse é o 5.5. Então, e o tema de hoje, especificamente, é há um deserto no caminho. Há muitas coisas que a gente às vezes ouve a respeito do caminho e às vezes as pessoas imaginam que a jornada que nós temos nessa vida é só de vitórias, de conquista. Não, há momentos de dores, há momentos de provações. Aliás, Jesus vem, passa tempo com os seus discípulos e na palavra final, às vezes a gente imagina, a gente tem que deixar uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, E Jesus, às vezes, na hora que reúne com seus discípulos, ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, terão tribulações, mas tenham bom ânimo. Parece pouco encorajador, Mas Jesus estava dizendo, olha, esse é um caminho de vida, mas é um caminho que a expectativa tem que ser naquilo que o nosso Pai tem promover na nossa vida, na nossa jornada, e não aquilo que eu projeto e imagino que Deus tem que fazer para mim. Por isso, vamos lembrar de alguma coisa importante. Há um deserto no caminho. E esse deserto está presente nas várias jornadas que nós temos dos nossos heróis da fé. Você se lembra, Moisés, depois de ser adotado pela princesa do Egito, depois que ele tem aquele confronto com o egípcio, depois daquele constrangimento que ele passa, ele foi para o deserto vivenciar e participar lá com o seu sogro e passou lá um bom período. E lá naquele lugar ele viu a sarça que não se consumia enquanto queimava. Então havia um deserto antes dele se tornar o herói libertador, a figura do próprio Jesus que tirou o povo da escravidão do Egito. Então Moisés teve que, antes de se tornar aquele líder, ele passou um período de aprendizado no deserto. Deserto é o lugar que Deus usa para falar o nosso coração. Eu quero lembrar que depois a gente vê que esse Moisés que retira o povo da escravidão de 400 anos, eles entram na jornada para ir para onde? Canaã, a terra prometida, onde manava leite e mel, onde os frutos eram generosos. E antes de chegar a Canaã, qual era a caminhada dos israelitas? Pelo deserto. E ali eles passaram 40 anos. E olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo 29, ele diz assim a partir do verso 2. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse, os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os oficiais e toda a sua terra. Com seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não deu a vocês a mente que entenda, olhos que vejam, ouvidos que ouvem. Durante 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem suas roupas, nem suas sandálias, nem os seus pés se gastaram, Ou seja, Deus estava conduzindo o povo pelo deserto em direção à terra que manava leite e mel. E nesse deserto, é lugar de provação, lugar de dependência de Deus, lugar de desafio, de lugar de sacrifício. E Deus diz, olha, Deus conduziu vocês pelo deserto, Moisés levou vocês e vocês viram os milagres de Deus. Então, na sua vida e na minha vida, sempre que Deus tem um plano, Ele nos prepara para esse lugar da abundância. E para isso, Ele quer sondar o nosso coração, Ele quer ver o que de fato está lá, o coração de vocês. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então é nesse lugar, pela jornada, pela caminhada, em que Deus está moldando o meu caráter e o seu caráter, Deus está nos preparando para viver na abundância que Ele preparou para nós, Ele sonda o meu coração e o seu coração. E muito mais do que um teste para Ele saber o que se passa,
é para que a gente conheça de fato o que se passa dentro de nós. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não fica impressionado com a aparência porque Ele vê o coração. Então, quando Ele nos testa, quando Ele nos prova, passando no caminho do deserto, é para que nós mesmos tenhamos consciência o quanto miseráveis e necessitados de Deus nós somos. Se não for o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, se não for a leitura da palavra de Deus, não for a entrega contínua no altar de Deus, se não for a renúncia a cada dia, nós acabaremos nos encontrando, caminhando na direção oposta daquilo que Deus tem para nós. Por isso hoje, se você está passando por dias e momentos difíceis, não tenha medo. O Senhor vai suprir. Como aqueles que estavam ali no deserto, Ele diz, nem as suas roupas, nem os seus sapatos se desgastaram. Imagina o milagre de Deus, da provisão, do cuidado. Então, olhe e veja quanto Deus fala conosco no momento da nossa dificuldade. Tenho certeza que você tem um testemunho lindo a respeito de momentos da sua vida que agora, olhando para trás, você diz, eu vi a mão do Senhor. Naquele momento que você estava vivendo, a angústia, o medo, né, os temores que passamos, talvez ofusquem tudo isso. Mas olhando para trás agora, a gente pode ver. E quando a gente olha e percebe que Deus nos conduziu até aqui, isso gera fé e esperança para que a gente possa enfrentar tudo o que nós temos para enfrentar no deserto de hoje. Tenho certeza que Deus vai te levar à terra que mana leite e mel. Não tenha medo do deserto. Deixe ser moldado por Deus e não murmure. Que Deus te abençoe.